Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. 9 teorias restam. Sim, amigos, vocês não estão vendo coisas. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com minha rodada final como apresentador desse canal. E é sobre o polêmico Garden of Banban. Nossa, que tempos sombrios nós estamos vivendo aqui. Não, para tudo! Já que eu tenho 9 teorias restantes, antes de passar o canal pro Tom, vamos trazer de volta a abertura clássica. Agora sim! Olá, internet! Bem-vindos ao Game Theory, onde apenas em algumas semanas eu vou estar completamente livre do Banban. Foi mal aí, Tom, mas essa bomba agora tá contigo. Eu deveria ter me tocado. Pra ser justo, o Banban é meio que o problema de todos nós nesse momento. É praticamente inevitável. Ele explodiu na cena de uma maneira tão grande que no ano passado foi rotulado como uma das 10 principais tendências do YouTube em 2023. Juntamente com Peaches do filme do Mario, Zelda Tears of the Kingdom e o Grimace Shake. Tá me zoando? Mano! Você só errou um mês! Isso não tá certo! Não Isso é do outro mês! Ok, a resposta pra esse round é Garden of Banban. Então aqui estamos, no aniversário de 1 ano do primeiro jogo do Banban e com o último capítulo recém-lançado. Então acho que vamos falar sobre isso até o Pop lançar, que vai ser bem melhor que isso. Depois do que pareceu uma eternidade pra essa franquia, deixa eu checar minhas anotações. 4 meses. O 5º capítulo do jogo foi lançado e naturalmente titulado de Garden of Banban 6. E em comparação com o resto da série, o episódio 6 é bastante tranquilo. O episódio 4 terminou com um bobo da corte chamado Bitter Giggle fazendo a rainha Boncelia rir, causando que ela soltasse do seu peito um enorme raio de luz que liberou os Naughty Ones pro próximo capítulo. E o capítulo 6 lida com as consequências de tudo que eu acabei de falar, onde temos que enfrentar o líder dos Naughty Ones, Sir Daradu, que usa seus poderes de controle mental para dominar os outros mascotes da creche. E também somos atropelados por um ônibus várias vezes. Esse não era um jogo sobre procurar o nosso filho perdido na creche? Pra onde foi aquilo? Mas aqui vai um ponto, por mais eu dizer que esse jogo é kaká tão aleatório, os Euphoric Brothers são espertos. Como dito em uma teoria anterior, pular o capítulo 5 foi realmente uma jogada inteligente deles, tanto no departamento de marketing quanto no da história do jogo. E isso me mostrou que tem uma linha de pensamento real na forma como esse jogo tá sendo estruturado. E foi essa realização que me fez voltar e reconsiderar todas as coisas insanas que esse jogo tem jogado na nossa cara. E de todas as vezes que pensamos, o que diabos eles estão fazendo nesse jogo? Nada pode se comparar às sequências de sonhos que temos tido desde o capítulo 3. Charles! O quê? Esses insanos devaneios de narrativa falando sobre praias e apresentando participações de outras franquias indies. Isso mostra que eles são mais malucos do que qualquer um de nós imaginava. Quer dizer, quando o objetivo principal dos Euphoric Brothers parece lançar o máximo de jogos possível o mais rápido possível, é estranho eles gastarem intencionalmente muito tempo colocando essas coisinhas no jogo só pra tirar uma onda. O que significa que isso deve ser importante de algum jeito, não é? Então, o que são essas sequências de sonhos? Sério, por que elas estão sendo mostradas? Elas podem potencialmente revelar a solução pro maior mistério da creche do Banban? Eu acredito que a resposta seja sim, e hoje eu vou te provar isso. Mas antes de descobrirmos o que tá acontecendo aqui, primeiro precisamos lembrar o que exatamente são essas coisas. Sempre que acontecem, esses sonhos são mostrados pela água-viva gigante Stinger Flynn. Esse cara tem sido um ponto de interrogação durante toda a série. Ele é bom? Ele é mau? Isso não ficou muito claro. Quando vimos pela primeira vez no capítulo 3, basicamente ele nos diz pra desistir de buscar nosso filho, porque ele elaborou um plano pra sair de lá junto com todas as crianças em segurança. Ele nos diz que vai nos mostrar algo que vai nos convencer totalmente a parar de procurar pelo nosso filho. Mas em vez disso, ele nos leva pra primeira sequência de sonhos, onde estamos em uma ilha deserta ao lado dele falando sobre como ele quer pegar um bronze. Eu nunca tive raios de sol reais tocando minha pele. Você consegue imaginar isso? Ele então reclama sobre sua super inteligência e fala como ele gostaria de ser só uma água-viva normal. Desculpa, mas o que isso tem a ver com meu filho que sumiu? Mas antes de sairmos, ele pelo menos deixa uma coisa clara. Claro. Nada disso é real, mas poderia ser. Ok, então vamos interpretar o que tá acontecendo nesse primeiro sonho. Essa praia, ela não é real, é onde ele gostaria de estar e estava destinado a estar quando era apenas um monte de DNA de água-viva.
Isso aqui pode parecer óbvio, mas eu sei lá, eu não espero que alguém realmente lembre alguma coisa da lore desse jogo. Muito menos que alguém de fato esteja prestando atenção no que essa medusa monocromática laranja cintilante tá dizendo durante seu monólogo na sequência de sonhos, enquanto tem um grande fantoche parando ao fundo. Esse é o primeiro sonho, e nos mostra como a liberdade se parece pra Flynn. E além dele dizer que ele quer escapar e nos mostrar a praia que ele queria estar, também nós vemos ao lado dele um carro. Um carro sempre foi a representação de liberdade, especialmente quando se fala de crianças, que imaginam poder dirigir para onde quiserem, quando quiserem, sem restrições dos pais. Um carro é igual liberdade. E Stinger Flynn, em seu sonho, dirige seu carro até a praia. Ele quer tomar controle do seu destino e encontrar sua liberdade pessoal. Ok, nada muito difícil de interpretar aqui. Eu não tenho certeza o que isso tem a ver com meu filho que sumiu, mas vamos continuar. Nos próximos sonhos, Stinger Flynn não é o único que tá tentando escapar. Pro segundo sonho, temos Bam Bam, Opila Bird, Neb Neb e Capitão Fiddles, todos ao lado dele atravessando o deserto em busca daquela sonhada praia. Isso parece meio metafórico em comparação com toda a instalação da creche, não é? Uma terra desolada sem qualquer sentido de direção e o mais importante, sem um fim à vista. Também vale a pena notar que Stinger Flynn é o único que verdadeiramente tá ciente da liberdade que os aguarda. Então, Stinger, quando vamos chegar nesse lugar chamado praia? Observe que Bambam usa aspas em torno da palavra praia aqui, porque ele não entende o que é isso. Ele não sabe o que a liberdade realmente é. A liberdade não é o objetivo dele, mas ele tá mais que disposto a embarcar nessa jornada. Em outra partida, Stinger Flynn é um motorista. É ele quem tá no comando. É ele que tá conduzindo eles literalmente e figurativamente pra liberdade. Só temos um probleminha aqui. Stinger se perde. Ele realmente não tem ideia alguma de onde essa praia fica. Eu acho que nos perdemos. Estamos andando em círculos há horas. Apesar de querer a liberdade, dizer que tem um plano para tirar todos da creche, Stinger Flynn está perdido. Ele não tem ideia de como alcançar seu objetivo. Ele só tá preso nesse purgatório ao lado de todos os outros. E é aqui que as coisas começam a desmoronar. Flynn bate o carro e, como vemos na próxima sequência de sonhos, o grupo acaba sentado ao redor dos destroços compartilhando o que resta de comida. Ah, e o Zolfius tá aqui agora, só pairando no fundo. Ele só está parado lá. Ameaçador! Nessa cena vemos o quão desesperado o grupo está, especialmente Stinger Flynn. Cada um de nós tem seus planos e objetivos, mas no final do dia nada disso importa. Ele tá praticamente pronto pra desistir, até que um convidado surpresa aparece. Choo Charles! E embora a participação de Charles pareça incrivelmente aleatória, as ações dos outros personagens não são. Stinger decide tentar resgatar Bam Bam, e Neb Neb, enquanto isso, confronta o trem de frente pra proteger todos. Isso é, na verdade, uma série de eventos que vemos se repetir novamente na sequência de sonhos do capítulo 6. Vemos todos ali esperando por um ônibus pra levá-los à praia, só pra Capitão Fiddle ser sequestrado por um ônibus diferente. Neb Neb tenta ir atrás dele, mas é atingido por um terceiro ônibus, deixando o resto do time encalhado, apenas para então sermos atingidos por um quarto ônibus. O que é importante observar nessa sequência bizarra é a ação de Neb Neb. Em ambos os sonhos, ele se impõe e tenta proteger os outros mascotes. E o que vemos no final do capítulo 6? Bam Bam em apuros nas mãos do Sir Daradou, e Neb Neb interviu para protegê-lo. Bem, eu diria que ele interviu, mas sendo minucioso, vemos que ele foi injetado com um composto de Jaivenium e lançado pra longe, pra então se transformar em um gigante chefe de Dark Souls e lutar com os Naughty Ones, só pra acabar perdendo e cair sob efeito do controle mental. Então, na verdade, tudo isso que vemos na sequência de sonhos se tornou realidade. Neb Neb veio pra ajudar, mas acabou se machucando no processo. E veja bem, porque é aqui que as coisas começam a se encaixar pra mim. Porque se o destino de Neb Neb do sonho virou real, que outras pistas podemos pegar desses sonhos? Ao longo do jogo, estamos coletando relatórios de casos com muita lore. Lore essa que nos conta sobre os experimentos feitos para criar esses mascotes vivos. Quase todos eles têm um objetivo muito específico em mente. O sujeito tem que estar pronto para a apresentação. Essa apresentação não é algo como uma apresentação de acionistas ou investidores. É uma apresentação para pais e crianças. O fatídico dia de levar um amigo, onde a piscina de bolinhas da creche desmoronou sobre a cabeça dos visitantes. A maioria dos casos que lemos foram considerados não prontos para apresentação. No entanto, tem um experimento que foi considerado sucesso bastante para ser apresentado aos pais. Capitão Fiddles, aquele que foi levado pelo ônibus. Esses sonhos realmente significam algo, e de acordo com o relatório dele, embora o capitão seja incapaz de falar de maneira compreensível, ele mostrou resistência excepcional. Ele consegue realizar operações matemáticas simples, mas mais importante, ele consegue imitar o comportamento de uma criança muito obediente. Ele era o melhor que os cientistas tinham para oferecer, e como vemos em uma fita VHS secreta, o Capitão Fiddles foi apresentado às crianças no dia de levar um amigo. O que significa que ele teve que ser separado do resto dos mascotes, assim como no sonho. Pense em todas as referências que nós estamos vendo no sonho do capítulo 6. Vemos o Capitão Fiddle sendo sequestrado por um ônibus. Se um carro representa a liberdade nessa sequência de sonhos, então um ônibus, um transporte público, é o símbolo de autoridade e controle.
É uma representação da equipe da creche, dos cientistas, do sistema a qual esses mascotes se encontram presos. Quando eles não conseguiram encontrar liberdade por conta própria e se perderam colidindo o carro, eles tiveram que começar a jogar com as regras dos cientistas. E se fizessem como era mandado, talvez teriam uma chance de escapar, finalmente alcançando a liberdade. Mas eles eram contados toda vez que não estavam prontos para a apresentação. Mas Captain Fearows estava, e assim, sem aviso, ele foi arrancado do time. Isso também explica por que nós só vemos Zolfius na distância. Em uma teoria anterior, eu falei sobre como 2 cientistas trabalhando na instalação criaram essa grande minhoca chamada Zolfius, em que, em uma tentativa fracassada, tentaram usar uma criança de verdade para criar uma criança perfeita, uma criança que eles nunca poderiam ter naturalmente. Mas quando o experimento acabou, seu rosto estava deformado, seu corpo não se transformou corretamente, e assim ele foi relegado a se tornar um dos mascotes rejeitados ao lado de Sir Deradu e Bitter Giggle. Na verdade, isso é exatamente o que vemos no teaser do capítulo 7 de Banban, um mural de Zolfius ao lado desses personagens rejeitados híbridos estranhos, marcados como permanentemente não prontos para apresentação. São aqueles que, conforme aprendemos através de uma nota no capítulo 6, estão planejando uma rebelião contra os cientistas. Mas Zolfius está naquele primeiro sonho com Stinger Flynn. Aparentemente, tudo o que ele quer é a liberdade, estar com outras crianças, ser aceito, mas ele sabe que não pode ser, pois ele é o rejeitado. Então ele apenas mantém sua distância, observando e esperando que talvez possa segui-los até a liberdade, mas nunca se sentindo realmente confortável para poder falar com alguém. Mas a grande questão agora é, por que Stinger Flynn está nos mostrando isso? E também por que somos atingidos por um ônibus? Bem, lembre-se que no jogo estamos jogando com um pai que está tentando recuperar seu filho perdido, e ainda assim a cada segundo Stinger Flynn sempre quer nos lembrar que estamos tomando uma decisão ruim e que deveríamos ir para casa. Queria que soubesse que tudo o que está acontecendo é por sua culpa. Eu estaria livre das minhas algemas. E todos que feriu não estariam feridos. Por causa de suas decisões tolas, é ainda menos provável que cheguemos nas crianças. Nossa insistência, nossa incessante busca por encontrar nosso filho está machucando todos ao nosso redor, e na mente de Stinger será no final das contas inútil. E isso é exatamente a mesma coisa que estamos vendo na sequência de sonhos. Stinger Flynn quer alcançar a liberdade a qualquer custo, mas isso parece estar machucando seus amigos. Banban está em apuros, Fearows foi sequestrado e somos atingidos por um ônibus. Também fica claro que tentar ajudar o Captain Fearows deixou imediatamente o Neb ferido. Aparentemente, aqueles que tentam recuperar os outros nesse mundo são eventualmente eliminados. Basicamente, estamos em uma rota de colisão com nós mesmos, destruindo tudo e todos ao nosso redor nessa busca implacável por essa única coisa. Daí o motivo de sermos atingidos por um ônibus. Os sonhos também mostram a evolução de relacionamento entre Banban e Stinger Flynn. Ao longo da série, fica claro que Banban e Stinger não são exatamente amigos. Na verdade, durante o capítulo 3, Stinger Flynn fica bravo conosco por trabalhar com Banban para encontrar nosso filho. Mas conforme Flynn mostra mais desses eventos passados, fica claro que ele e o Banban costumavam ser amigos. Ou pelo menos eles tinham uma relação amistosa o bastante para Flynn colocar Banban no seu plano de fuga. Mas conforme as coisas pioravam, vemos a deterioração desse relacionamento acontecendo. Eles não conseguem mais parar de discutir. Você tinha um trabalho e conseguiu se perder. Se o Jumbo Josh estivesse aqui, ele ia adorar esses vegetais. Estou muito feliz que ele não tenha vindo para encher o meu saco. Por que você odeia tanto? Fica tão ruim que Banban decide que nem quer mais essa tal liberdade que Flynn ofereceu pra eles. Pra que estamos fazendo isso tudo? Eu não quero mais ir à praia. Eu só quero voltar. E pra realmente destacar essa conexão, os Euphoric Brothers usaram uma música específica pra essa sequência de sonhos do carro. Uma música intitulada Rivais. No videoclipe dessa música, criado pelo canal de músicas nerd Rocket Music, os rivais são nada menos que Flynn e Banban. E o Banban parece curtir a música. Isso que é música. A letra parece apontar para o momento em que o relacionamento deles começou a quebrar em pedaços. Nela temos versos como: não me diga que eu tenho tempo para um olho por olho, não tire outra vida de mim. Considerando que essa música é da perspectiva do Banban, parece que Stinger Flynn tirou uma vida dele. Mas que tipo de vida é essa? O que isso poderia significar? Bem, é importante lembrar que a maioria dos monstros nesse jogo é uma mistura de genes humanos e de Ivanium. Por Banban, sabemos que seus genes humanos vieram do Dr. Utman Adam, o chefe de pesquisa da creche do Banban. Esse é o mesmo cientista que, ao lado da doutora Everly Manson, tentou criar a criança que eles nunca conseguiram ter naturalmente, só pro experimento virar um monstro. Mas em outra partida sobre Stinger Flynn, não sabemos muito sobre ele, honestamente. Não sabemos quem foi seu doador de genes humanos, não sabemos o que fizeram. Mas o que nós sabemos é que, de acordo com esse desenho de uma criança encontrado no capítulo 2, Stinger Flynn ajudou a salvar crianças de um Banban descontrolado durante o dia de levar um amigo. Então esse verso da música sobre roubar vidas pode significar 3 coisas. Primeiro, Stinger Flynn foi o humano que colocou os genes de Utman Adam em Banban em primeiro lugar, roubando sua vida humana, e ele tá irritado com isso. Segunda opção, Stinger roubou ou prejudicou a criança
que Ultman criou. E aí temos a terceira opção. No dia de levar um amigo, sabemos que Bambam saiu pra uma matança. Nós conseguimos ver isso por imagens de preview do capítulo 5. Talvez Stinger, ao salvar aquele grupo de crianças por suas motivações não claras e suspeitas, tenha literalmente tirado essas vidas de Bambam. Independentemente do motivo, eu suspeito que os próximos capítulos nos darão mais sequências de sonhos que começarão a retratar esses eventos, levando à revelação que Bambam, o mascote que pensávamos que poderíamos confiar, foi o responsável pelo colapso da piscina de bolinhas no dia de levar um amigo. Que ele foi o responsável por nosso filho desaparecer e foi ele que nos enviou pra esse abismo pra tentar encontrá-lo. Mas sabe, esse não é o único mistério que temos aqui. Durante as cenas dos sonhos, de qual perspectiva estamos vendo? Naturalmente, você pode assumir que ainda estamos na perspectiva do pai que jogamos durante o jogo, ou talvez não seja personagem nenhum, apenas uma câmera flutuante observando as coisas acontecendo. Mas isso não faz muito sentido dentro das próprias cenas. Primeiro, Bambam, Stinger Flynn e o resto dos mascotes falam diretamente com o nosso personagem. Ei, você. Finalmente acordou. Você deve ser parente da Bela Adormecida. Concordo. Bom dia, flor do dia. Nós fazemos parte desses sonhos. Estamos assistindo isso da perspectiva de algum dos mascotes. Então, quem somos nós? Minha primeira ideia é que talvez fôssemos o Jumbo Josh, mas consegui descartar isso rapidamente graças a esse diálogo do sonho da fogueira. Cara, se o Jumbo Josh estivesse aqui, ele ia adorar esses vegetais. A próxima possibilidade foi Bambolina, mas ela também foi rapidamente descartada. Finalmente você acordou. Eu já estava ficando entediada. E aquela coisa ele não fala muito. Se a Bambolina fosse realmente parte da equipe de fuga de Stinger Flynn, ela obviamente saberia que Neb Neb é um cara calado. Bambam não precisaria dar esse tipo de informação pra ela. Isso significa que seja lá quem sejamos, somos alguém novo, alguém que não conhece muito bem esse grupo. E isso é surpreendentemente raro de se encontrar. Quer dizer, quase todos os personagens que conhecemos até agora se conhecem ou pelo menos de alguma forma sabem sobre a existência dos outros. Toadster no capítulo 4 tem até um pôster de todos os personagens, incluindo o personagem do capítulo 7, Surinjan, que ainda não vimos nos jogos. Todos aqui conhecem a todos menos um. Tem um personagem que foi mantido em segredo esse tempo todo, aquele que também suspeitávamos de estar no dia de levar um amigo com Bambam, a criança perfeita. Essa criança foi propositalmente mantida oculta, mas não apenas dos experimentos, mas de todos. Sentença de um dos documentos. Temos que ser discretos se quisermos que nosso pequeno segredo lá embaixo continue sendo um segredo. Eventualmente, a criança foi colocada junto com os outros mascotes, porque uma nota de acompanhamento diz, para não mencionar o quão perigoso é mantê-lo perto de todas aquelas monstruosidades. Essa criança está com Bambam e seus amigos faz um tempo, então faz sentido ela estar viajando com o resto do grupo nessas sequências de sonhos. E isso parece mostrar o ponto-chave dessa franquia de jogos. No seu núcleo não se trata de cangurus roxos, aranhas estranhas ou pancreases, qualquer que seja o plural. É sobre família, o amor de dois cientistas que estão desesperados por uma criança, o amor de um pai em busca de seu filho perdido, e é sobre a tragédia que ocorre quando você é separado dessas crianças. Stinger Flynn potencialmente tirou o filho de Bambam no dia de levar um amigo, fazendo com que ele sucumbisse à sua fúria. Isso então desencadeia o colapso da piscina de bolinha superlotada, levando à situação catastrófica que nosso personagem se encontra. Então ria o quanto quiser sobre os mascotes merdões, nomes bobos e as animações robóticas, porque no fundo essa é uma bela história contada através de sequências de sonhos muito estranhas, documentos mal escritos e monólogos desinteressantes. Mas se você conseguir superar tudo isso, junto à jogabilidade estranha e muito entediante, por baixo de tudo isso você tem algo belo. Ou, sabe, talvez não belo, mas é no mínimo interessante. Mas se não for interessante, no mínimo você tem uma teoria. Uma teoria dos games! Obrigado por assistir!